O dia depois da Lei Magnitsky, enquanto autoridades brasileiras e jornalistas muito bem pagos com o dinheiro dos nossos impostos vivem arrotando por aí que Alexandre de Moraes pouco sentirá essa tal de sanção Magnitsky por ele não ter nem bens e nem ativos nos Estados Unidos, o Banco do Brasil deixou vazar uma preocupação que é a maior de todas dos últimos tempos. Eles temem ser obrigados a congelar ativos de Alexandre de Moraes, adivinha onde? Aqui no Brasil. Se você não sabe, não só o Alexandre de Moraes, como outros magnânimos recebem os seus salários pelo Banco do Brasil, mas infelizmente para eles, o Banco do Brasil também atua em território americano de acordo com as diretrizes do país norte-americano. Então, não, eu não acho que Alexandre de Moraes esteja tão despreocupado assim. Para surpresa de zero pessoas, Hugo Mota criticou as sanções e falou do quê? Soberania. E outra pessoa que viveu arrotando nos últimos tempos, cocô, continuou arrotando cocô, que é o Zé Cachaça da República de Bananas, e a gente tem uma fala dele. Quem falou também foi o ministro Roberto Barroso, um tanto cabisbaixo, eu diria, que teve sua filha retirada dos Estados Unidos acompanhada de escolta, gente. Se tem uma vergonha pior, eu desconheço. Tá? Enquanto isso, nessa bagunça toda, o Brasil pôde experimentar a benevolência de Donald Trump, que concedeu mais uma semana de respiro econômico à nossa pátria amada Brasil. O tarifaço que entraria em vigor amanhã, além de ter ganho uma lista muito importante para os Estados Unidos de setores de exceção ao tarifaço, ainda ganhou mais uma semana para ver se essas autoridades brasileiras tomam vergonha na cara, né? E fazem alguma coisa que Donald Trump exigiu para poder retirar aí o tarifaço de 50% nos produtos brasileiros dos Estados Unidos. Bem, vou pedir o seu like logo agora no início do vídeo, compartilhamento nas redes sociais e nos grupos de Telegram e Zap ajudam pra caramba a nossa base chegar mais longe. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, ative o sininho, dá essa moral pra gente. E se você já é de casa, dá uma olhada em tudo aí, tá bom? Se você acha nosso trabalho relevante, por favor, divulgue aí o meu link, o link desse vídeo nas redes sociais, nos grupos por onde você anda, por onde você ainda anda, enquanto você ainda pode. Que aí você ajuda a gente a sair desse shadowban eterno aqui da plataforma. Bora para os assuntos mais comentados do dia de ontem e da manhã de hoje? Vamos lá. Eu só quero começar refrescando a memória de vocês quando, cadê a data? 20 de março de 2025, Metrópolis noticiou que Eduardo Bolsonaro havia virado alvo de chacota em jantar na casa de Alexandre de Moraes, que, junto com autoridades dos três poderes, negou, né, a apreensão do passaporte de Eduardo Bolsonaro e disse que ele havia virado chacota. É aquela máxima, né? Primeiro eles riem de você, eles fazem piada com o que você está falando, depois eles te acusam e depois você os vence, né? Assim? Pois é, foi assim, meu amigo. Tá tudo magnicizado até segunda ordem. E quem passou os últimos tempos falando meleca pela boca, continua falando meleca pela boca, porque meleca é tudo que tem dentro daquele cérebro, né? E olha só a fala de Janjo ontem. Olha, gente, Zé Cachaça tá todo trabalhado na esquizofrenia. Vamos lá. Eu estou saindo daqui completa porque eu vou me reunir ali para defender outra soberania. A soberania do povo brasileiro em função das medidas anunciadas pelo presidente dos Estados Unidos. Então, hoje, para mim, é o dia sagrado da soberania. Duas soberanias de coisas que eu gosto, os animais e os seres humanos. Um beijo no coração e parabéns. O dia sagrado da soberania chinesa deve ser a essa soberania que ele se refere quando fala um monte de bobagem desse tamanho a respeito de um assunto tão sério. Mas um outro assunto sério que eu quero destacar para vocês é sobre estes posts. Eu vou mostrar para vocês que tem um monte de vozes na minha cabeça apontando que pode vir muito mais coisa por aí do que possa imaginar a nossa vã filosofia. Porque às vezes você pode achar que o que de pior pode acontecer contra eles é mais ministros serem magnetizados e seus familiares e seus pessoal que responde diretamente para eles, né? Mas não. Olha só o que aconteceu com o site da Casa Branca. Eles noticiaram que o presidente Trump assinou uma ordem executiva abordando o seguinte. Presta atenção agora. Ameaças do governo do Brasil
e protegendo os interesses dos Estados Unidos, que impõe uma tarifa adicional de 40% das importações brasileiras, ou seja, de 50% caiu para 40%, e declara emergência nacional para abordar as políticas do Brasil que violam os direitos humanos, acho que se referindo à Lei Magnitsky. Mas nós temos uma pessoa que é uma stalkeadora profissional de não deixar dever nada para qualquer diva da opressão, entendedores entenderão, que é a Tizuki, e ela foi atrás desse assunto. E ela disse que navegou por 5 páginas das ações executivas do governo de Trump, e esse foi o único título que falava em ameaças dos Estados Unidos. Abro aspas. Agora, portanto, eu, Donald J. Trump, presidente dos Estados Unidos da América, concluo que o escopo e a gravidade das políticas práticas e ações recentes do governo do Brasil constituem uma ameaça incomum e extraordinária que tem sua origem total ou substancialmente fora dos Estados Unidos, à segurança nacional dos Estados Unidos, à política externa e à economia dos Estados Unidos e, por meio deste, declaro emergência nacional com relação a essa ameaça. Sabia disso? Gente, isso aqui é muito grave, olha só. Enfrentando as ameaças dos Estados Unidos pelo governo do Brasil. E aí ele manda as ordens executivas de 30 de julho de 2025. Eu acho que tem coisa muito pior vindo por aí. O que você acha? Eu fiquei bem preocupada, tá? Vamos lá. Vamos falar finalmente da Magnitsky e do magnicizado, que por enquanto é um só, e eu gosto dessa estratégia do Eduardo Bolsonaro. Vamos falar sobre este cenário que parou o Brasil ontem, né? No caderno Economia, a matéria disse que banqueiros veem como inócuas as sanções dos Estados Unidos para ministros do STF. E aqui a matéria fala de ministros com S, tá no plural. Lideranças da Faria Lima afirmam que contas restritas ao Brasil, Moraes e outros alvos de Trump não sofrerão impacto direto das medidas. Ou esse povo sabe muito de economia ou pouquíssimo de política, ou é tudo um bando de burro, ou essa matéria foi uma matéria paga. Porque nós temos essa possibilidade também, né? Matéria paga para falar o que quem paga manda falar. Enquanto o pessoal da Faria Lima está dizendo, imagina, é uma bobagem, que isso, não vai sofrer nada, é praticamente inócuo. Olha só o que o Banco do Brasil falou. Isso de acordo com o Globo, tá? Lauro Jardim. Nas mesas de operações, fundos e tesourarias, todos mais do que agitados, depois da nova sanção de Alexandre de Moraes, começam a montar posições levando em conta a situação específica do Banco do Brasil. Por que está todo mundo agitado lá? Operações relevantes nos Estados Unidos. O Banco do Brasil tem operações relevantes nos Estados Unidos. O BB poderia estar sujeito à Lei Magnitsky. Não é que ele poderia. O BB está sujeito à legislação americana que impõe sanções a estrangeiros acusados de violar direitos humanos. O receio é que, caso o Departamento de Estado acione o mecanismo contra Moraes, Estados Unidos vão acionar, o BB precise cumprir as sanções e congelar eventuais contas ligadas ao ministro. Um cenário politicamente explosivo, um banco público sancionando um ministro do STF, não é algo trivial, mas precisou vir o Lauro Jardim para falar sobre isso. Será que agora, tanto a Miriam Leitoa quanto o pessoal da Faria Limers vai começar a entender do que se trata uma sanção Magnitsky? Eles vão parar de dizer que nós estamos super, hiper, mega valorizando as sanções? Não, querido, é só você aprender a ler, interpretar texto, ir lá e abrir o documento, que você vai ver do que se trata. E fim de conversa. E enquanto está todo mundo apregoando que imagina, que bobagem, ele nem está preocupado, o próprio Banco do Brasil está muito preocupado, segundo a matéria do Lauro Jardim. A pergunta que fica é, será que o Banco do Brasil, sendo obrigado a aplicar as sanções Magnitsky contra o Alexandre de Moraes, o Alexandre de Moraes vai assinar um decreto mandando que o Banco do Brasil não congele as suas próprias contas? Aí tem o suspense. O que será que o Banco do Brasil fará? Optará em atender Alexandre de Moraes no mercado brasileiro ou optará a manter seus negócios no formatinho Estados Unidos da América? Deixa nos comentários para mim o que você acha que vai fazer o Banco do Brasil. O jornal o Globo também comentou que ministros do STF preparam uma reação para a sanção de reabertura do judiciário após sanções de Donald Trump e Moraes. Eu já comecei a ficar com medo, estou tremendo dos pés à cabeça. É como se fosse um remedo de Davi contra um mega blaster vitaminado Golias.
que é isso que o Brasil é diante dos Estados Unidos. Mas, segundo eles, o ministro sancionado por violação de direitos humanos, que é uma acusação gravíssima, diz ele que a turma dele tem respostas a dar ao governo dos Estados Unidos. Quem também diz que tem respostas a dar é o Mauro Vieira. Eu não vou soltar a fala dele, não, mas eu vou dar aspas, perdão. Diz que depois de se encontrar com o secretário de Estado dos Estados Unidos, ele falou sobre as tarifas e afirmou que o poder judiciário no Brasil é tão independente quanto dos Estados Unidos. Eu não aguento, né, gente? Só rindo. E que o poder judiciário não se curvará a pressões externas. Não precisa se curvar, meu amigo. Você não quer andar de acordo com o que o Brasil assinou, de acordo bilateral com os Estados Unidos, é só não ter negócio com os Estados Unidos. Não precisa se curvar, não. Você pode se manter ereto. É só não ter negócio com os Estados Unidos. O chanceler ainda destacou que o governo brasileiro se reserva o direito de responder às medidas adotadas pelos Estados Unidos e ressaltou a necessidade de manter o diálogo para solucionar os problemas bilaterais. Não tem mais diálogo. A partir do momento que Alexandre de Moraes rouba o dinheiro de Elon Musk, de uma empresa que não tinha nada a ver com a empresa penalizada, por um processo ilegítimo, ilegal, que Elon Musk teve acesso a todas as mensagens, a tudo que era horripilantemente fora da Constituição brasileira, você não precisa de diálogo mais, né? Basta devolver o dinheiro, né não? E aí o que aconteceu? O STF fez uma declaração oficial e disse, em razão das sanções aplicadas ao ministro Alexandre de Moraes, um de seus integrantes, o Supremo Tribunal Federal vem se pronunciar na forma abaixo. Julgamento de crimes que implicam um atentado grave à democracia brasileira é de exclusiva competência da Justiça do país, no exercício independente de seu papel constitucional. Claro que é. Se não está de acordo com o devido processo legal e você não quer que os Estados Unidos se metam nisso, é só você não manter negócios nem acordos bilaterais com os Estados Unidos. É simples. 2. Encontra-se em curso perante o Tribunal ação penal em que o Procurador-Geral da República imputou a um conjunto de pessoas, não foi Procurador-Geral da República, inclusive a um ex-presidente da República, uma série de crimes, entre eles o de golpe de Estado. Acusou sem provas. No âmbito da investigação foram encontrados indícios graves da prática dos referidos crimes. Indícios graves? Onde? Gostaria de saber onde. Inclusive de um plano que previa o assassinato de autoridades públicas. É aquele plano que, segundo o depoente, que assumiu que aquilo tinha sido ideia dele, ele falou, olha, foi um pensamento digitalizado, eu digitei em algum lugar, mas eu não passei isso para ninguém? Será que essa prova, suposta prova, também não foi conseguida de forma ilegal? Eu não sei, mas eles estão usando isso aqui como justificativa. 4. Todas as decisões tomadas pelo relator do processo foram confirmadas pelo colegiado competente. Claro, todo mundo é indicado por comunista, é a maioria perversa que a gente tem no Supremo Tribunal Federal. 5. O STF não se desviará do seu papel de cumprir a Constituição. Ora, o Alexandre está sendo sancionado exatamente por ferir a Constituição do Brasil e não dos Estados Unidos. Feriu a Constituição dos Estados Unidos também, mas primeiramente feriu a Constituição do Brasil. E as leis do país que asseguram a todos os envolvidos o devido processo legal, julgamento justo na régua de quem, né? 6. O tribunal manifesta solidariedade ao ministro Alexandre de Moraes. Eu não sei quanto disso que é verdade, porque já já a gente vai saber de outros detalhes sobre esse assunto. E claro que o Barrosão veio a público dar o seu pequeno pitaco, a sua contribuição, né, de pitaqueiro. Vamos ouvir. Olha que diferença de postura. É uma nota tão sóbria quanto possível. A nossa preocupação não é escalar um conflito, antes pelo contrário, acho que o conflito faz mal para o país. Portanto, é uma nota que esclarece que o Supremo cumpriu o seu papel dentro da Constituição e das leis, com o devido processo legal. Todos têm o direito de defesa e, portanto, é apenas uma justificação para o mundo entender que nós estamos fazendo um julgamento público, transparente, dentro da mais absoluta legalidade por padrões internacionais, de uma denúncia que foi oferecida pelo Procurador-Geral da República. Inclusive tem o caso do Felipe Martins, que ainda vai feder muito, tá? Nessa história. Eu quero ver vocês terem coragem de dizer que é um julgamento justo e tudo bonitinho, tudo ajeitadinho. O que vocês não sabiam, e eu também não, um vídeo postado pelo Bruno Zambelli que garante que é a filha de Barroso sendo retirada, né, saindo dos Estados Unidos com escolta. Vergonhoso. Eu também acho.
Mas é importante você saber que enquanto Barroso diz que essa desigualdade social tem que desaparecer no Brasil e que ele está lutando para acabar com a desigualdade social e defende a educação de Paulo Freire para seus filhos e netos, a filhota dele foi estudar onde? Nos Estados Unidos. E é bom que você saiba também que ele tem, né, a família dele tem um imóvel de 22 milhões de reais. E claro que está correndo risco de sanção, uma vergonha alheia em cima de outra vergonha alheia. E quando eu disse para vocês que, né, segundo a declaração do STF, que o STF todo apoia o Alexandre de Moraes, eu não sei, porque o Lauro Jardim veio com essa manchete, né, às umas 4h30 da tarde, ele disse que 3 horas após sanção dos Estados Unidos, somente um único ministro do Supremo defendeu Moraes. Será que ele está falando de Barroso, que foi o porta-voz do Supremo inteiro? Não sei, deixa aí nos comentários para mim. E claro, da onde que não se espera nada é que não vem nada mesmo, né? O Hugo Mota veio a público e defendeu Alexandre de Moraes, defendeu a Corte Brasileira. E a democracia, a soberania, eu dou aspas para ele agora, a democracia brasileira é sustentada por 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, que devem atuar com independência e harmonia como estabelece a Constituição, que a gente sabe que não tem mais há muito tempo, né? Como país soberano, não podemos apoiar nenhum tipo de sanção por parte de nações estrangeiras dirigida a membro de qualquer poder, nem se ele for um ditador, nem se ele for um torturador, nem se ele for um violador de direitos humanos, Hugo Mota. Quer dizer, então, que a investidura de poder constituído da República faz de qualquer criminoso um homem bom? Só queria saber isso. Continuando nas aspas dele. Isso vale para todos os parlamentares, membros do Executivo e ministros dos tribunais superiores. E afirmo que a Câmara dos Deputados estará sempre espaço de diálogo e equilíbrio na defesa da institucionalidade do Brasil, sobretudo em tempos desafiadores. Bota desafiador nisso, mas olha, você não precisa se preocupar porque os Estados Unidos não querem meter o bedelho aqui. Eles só não querem fazer negócios com violadores de direitos humanos. Se este for o caso, não precisa se preocupar, não. Eles não vão vir aqui invadir nada, não. Basta não fazer mais negócio com eles. Inclusive, parar de usar Excel, entre outras coisitas mais que vocês usam aí, Apple, né? iPhones. É só acabar com isso. E eu encerro essa edição primorosa, na minha opinião foi primorosa, com uma nota à imprensa de Eduardo Bolsonaro a respeito da ordem executiva das tarifas, tá? Esse texto aqui é muito importante, vem aqui comigo. Ele fala: embora sempre tenhamos priorizado uma ação mais direta contra Alexandre de Moraes e seus apoiadores, verdadeiros responsáveis pela escalada autoritária no Brasil, entendemos as tarifas anunciadas algumas semanas pelo presidente Donald Trump foram uma resposta. E resposta legítima às agressões do regime brasileiro contra interesses cidadãos americanos. A publicação hoje da ordem intitulada Ordem Executiva sobre a imposição de sanções a pessoas que minam a democracia no Brasil, deixa claro que o objetivo dessas medidas não é comercial, mas político e jurídico, punir os responsáveis pela destruição do Estado de Direito no país e preservar valores democráticos fundamentais, como afirma expressamente o texto. Enquanto muitos jogaram gasolina na fogueira com declarações inflamadas, tipo Zé Cachaça, e outros optavam por visitas e negociações atrapalhadas, tipo o astronauta de bermuda que vai para os Estados Unidos com um grupo de patetas travestidos de senadores e sem agenda com ninguém, ainda quando eles estavam lá em recesso. Trabalhamos diretamente nas últimas semanas para que as medidas fossem ainda melhor direcionadas, atingindo o alvo correto, poupando ao máximo possível o povo brasileiro e o setor produtivo. O resultado foi a recente cassação de vistos de diversas autoridades, a aplicação da Lei Magnitsky exclusivamente contra Alexandre de Moraes e hoje, ontem, em contrapartida, a exclusão de setores estratégicos como fertilizante, energia, aviação, madeira, suco de laranja e outros produtos do agronegócio das tarifas comerciais. Esses foram os setores que foram tratados como exceção do tarifaço, tá? Você fala assim, porque então o Brasil ganhou? Não, os Estados Unidos pensaram primeiro nos seus cidadãos e no consumo dos seus cidadãos. Esperamos que as autoridades brasileiras compreendam a gravidade do momento e pensem bem nos seus próximos passos. A insistência na repressão política levará a um isolamento crescente, com efeitos duradouros sobre a economia e as relações internacionais do Brasil. É isso aí, Eduardo Gigantão junto com Paulo Figueiredo. O que nos reserva o amanhã?
é aguardar para ver se Alexandre de Moraes vai escalar o conflito. Segundo Barroso, ele disse que o STF jamais teria a intenção de escalar esse conflito. Mas depois que a filha dele teve que sair dos Estados Unidos na base da escolta, eu não sei se ele vai continuar querendo ou não escalar o conflito. Na verdade, eu não imagino que ele não queira escalar o conflito. Eu acho que ele está ali com um roteirinho que é para a sociedade ver, para a mídia internacional reverberar, para dizer, ai, coitadinho do STF, eles estão fazendo tudo tão direitinho, né? Eles só não conseguem explicar o problema que teve no aeroporto de Roma e o breguedé lá com Felipe Martins. Documentos falsificados, entre outras coisas. Isso aqui, gente, é o alerta de medicamento do meu neto, que está aqui em casa comigo. Ele está com uma alergia forte. Então, assim, peço desculpas a vocês. Então, assim, o que acontece? Eu acho que eles sabem muito bem o que eles estão fazendo e para onde eles estão levando o Brasil. Sempre defendi aqui que a intenção é migrar do regime socialista para um regime comunista, regime fechado, de fechado mesmo, como a gente conheceu nos primórdios ali de União Soviética, como é Cuba, como é Venezuela. Mas assim, eu posso estar errada, eu não sou dona da verdade, eu espero que realmente a gente ainda tenha saídas institucionais para barrar esse avanço. Qual é a sua opinião a respeito disso tudo? Deixa nos comentários para mim, porque agora é hora de você brilhar. Ficando por aqui pedindo seu like, seu compartilhamento, se você gosta do meu trabalho, aqui tem um Pix, seja generoso, que agora em agosto eu vou ter que pagar todas as dívidas que eu fiz para minha mudança de São Paulo para o Rio, e a coisa ficou bem apertada, porque foi uma mudança de urgência, tá? Não foi uma coisa planejada nem nada, por causa de uma situação de saúde familiar que eu estou atravessando com alguma gravidade. Então eu peço que vocês levem isso em consideração, é doarpravaleria@gmail.com o nosso Pix. Sejam generosos e a gente se vê nos comentários. Beijo no coração. Cuidado com a democracia relativa. Não vai comentar tudo que seu coração sente, não. Tá bom? Comenta só um pouquinho.